Os pássaros exóticos são verdadeiras joias da natureza, enchendo os céus e as florestas com suas cores vibrantes, cantos melodiosos e comportamentos fascinantes. Onde cada espécie revela uma história única de adaptação, sobrevivência e beleza. Esses pássaros incríveis não apenas enriquecem os ecossistemas dos quais fazem parte, mas também nos inspiram a preservar e proteger os habitats que sustentam essa incrível diversidade de vida. Venha conosco descobrir alguns dos pássaros mais incríveis e exóticos do mundo. Roselas. Essas aves exóticas são originárias da Austrália. Elas são super ativas e dóceis, além disso, são muito barulhentas ao se assustarem. Contudo, são ótimos animais para serem criados em cativeiro sem nenhum problema. Aliás, são resistentes ao frio, não precisando se aquecer durante o inverno. Por fim, os machos são super exibicionistas na hora da corte. Isso faz com que eles sejam aceitos para um acasalamento. Calau de Malabar. O calau de Malabar faz parte das aves exóticas e pode ser encontrado na Índia e em Sri Lanka. Ele se diferencia facilmente por possuir um chifre em cima do seu bico. Enfim, a ave tem como habitat natural florestas bem abertas e úmidas. Ou seja, regiões de colinas e áreas ribeirinhas são locais ideais para viverem. As tribos que viviam na Índia acreditavam que colocar o crânio com o chifre do calau de Malabar pendurado em casa os deixaria ricos. Loris. Encantadora. Essa ave pode ser encontrada em Nova Guiné, na Indonésia e na Austrália. A loris é uma ave exótica que lembra a arara. Isso acontece devido às suas cores vivas e intensas que mudam de acordo com a classificação da ave. Estas aves exóticas são cheias de energias, por isso dificilmente vão ser encontradas paradas ou sozinhas. Elas se alimentam do néctar encontrado nas flores, assim como os beija-flores. Contudo, são muito criadas em cativeiro, fazendo com que sua sobrevivência na natureza esteja ameaçada. Surucuá de barriga amarela. O surucuá de barriga amarela, Trogon viridis, é uma das aves mais fascinantes e belas que habitam a Mata Atlântica, e é conhecido por sua plumagem deslumbrante e comportamento único. A plumagem do surucuá de barriga amarela é um verdadeiro espetáculo da natureza, com uma combinação de cores que inclui o verde intenso no dorso, a barriga amarela brilhante e uma máscara negra ao redor dos olhos. Além de sua aparência deslumbrante, o surucuá de barriga amarela também é conhecido por seu comportamento interessante. Essas aves são frequentemente observadas em áreas de floresta densa, onde se alimentam de frutos, insetos e pequenos vertebrados. Saíra ferrugem. A saíra ferrugem é uma ave relativamente pequena, medindo cerca de 13 centímetros de comprimento. Sua plumagem apresenta um padrão marcante e distintivo. Os machos adultos exibem uma coloração predominantemente vermelha ferrugem na cabeça e pescoço, contrastando com o restante do corpo que é de um verde vibrante. Já as fêmeas e os jovens possuem uma coloração mais discreta, com tons de verde mais acinzentados e uma pequena área vermelha na nuca. Essas aves são geralmente encontradas em áreas de florestas úmidas e matas ciliares, onde têm acesso a uma grande variedade de recursos alimentares. A dieta da saíra ferrugem consiste principalmente de frutas, néctar de flores e pequenos insetos, tornando-a uma importante dispersora de sementes na Mata Atlântica. A saíra ferrugem é conhecida por seu comportamento ágil e ativo. Ela é vista frequentemente pulando e se movimentando agilmente entre os galhos das árvores em busca de alimento. A reprodução da saíra ferrugem geralmente ocorre entre os meses de agosto e fevereiro. Durante esse período, o macho exibe comportamentos de cortejo, como cantar e exibir sua plumagem vibrante. Montmod. O Montmod é conhecido por sua aparência única e distintiva. Sua plumagem possui tonalidades de verde nas costas e asas, contrastando com o peito e a barriga em tons de azul e turquesa. Além disso, ele possui uma cauda notável, com duas penas centrais prolongadas, terminando em pontas distintas e com uma marcação característica em forma de raquete. Os montmods são aves arbóreas que preferem habitats de florestas tropicais e matas ciliares. Eles são frequentemente encontrados em áreas de vegetação densa, onde podem se esconder e se alimentar de forma eficaz. Essas aves também são conhecidas por serem solitárias e territorialistas.
A dieta do Mudmot consiste principalmente de frutas, insetos e pequenos vertebrados. O Mudmot tem um comportamento peculiar, muitas vezes sacudindo a cauda de maneira rítmica e realizando movimentos característicos com a cabeça. A reprodução dos Mudmots envolve a construção de ninhos em buracos de árvores, geralmente em barrancos ou em áreas de solo macio. Fragata magnífica. A fragata magnífica é uma ave de porte grande, com uma envergadura de asas que pode alcançar até 2,3 metros. Os machos possuem uma plumagem preta brilhante, enquanto as fêmeas têm a parte inferior do corpo branca. O que mais chama a atenção são as bolsas gulares dos machos, chamadas de gularejos, que são vermelhas e inflam durante a época de reprodução, criando um contraste marcante com a plumagem escura. As fêmeas não possuem essa característica. As fragatas magníficas são aves marinhas pelágicas, o que significa que passam a maior parte de suas vidas no oceano, fora da costa. Elas são frequentemente avistadas em áreas costeiras, estuários e ao redor de ilhas oceânicas. Essas aves são especializadas em se alimentar de peixes e lulas, que capturam em pleno voo. Elas possuem uma habilidade única de mergulhar em alta velocidade, utilizando seus bicos afiados para capturar presas da superfície da água. A fragata magnífica é conhecida pelo seu comportamento reprodutivo interessante. Durante a época de acasalamento, os machos exibem suas bolsas gulares vermelhas para atrair as fêmeas. Eles fazem isso em exibições de cortejo que envolvem vocalizações e movimentos elaborados. Guará. O guará possui uma coloração excepcionalmente marcante, com plumagem vermelha brilhante, pernas longas e bico reto e alongado, ambos de coloração rosada. Durante a época de reprodução, a plumagem pode se tornar ainda mais intensa e vibrante, o que o torna uma das aves mais visíveis e impressionantes das áreas em que habita. Essas aves são altamente adaptadas a habitats aquáticos e costeiros, sendo frequentemente encontradas em áreas de água salgada e salobra. Elas se alimentam principalmente de crustáceos, moluscos e pequenos peixes, usando o bico para sondar e capturar suas presas na lama ou na água rasa. Os guarás são aves gregárias e podem formar grandes colônias de nidificação, muitas vezes misturadas com outras espécies de aves aquáticas. Durante a época de reprodução, eles constroem ninhos de gravetos e vegetação em áreas protegidas, como ilhas ou vegetação densa. A araponga. A araponga é uma ave de tamanho médio, com cerca de 35 centímetros de comprimento. Sua plumagem é predominantemente branca, com a cabeça, o pescoço e a parte superior do peito nus, sem penas. Essas aves são encontradas em florestas tropicais e matas de galeria, frequentemente em áreas de altitudes médias e baixas. Elas são notavelmente discretas e costumam permanecer em locais de vegetação densa, o que pode torná-las difíceis de avistar. A dieta da araponga consiste principalmente de frutos, e ocasionalmente, de insetos. Elas são consideradas importantes dispersoras de sementes, contribuindo para a regeneração das florestas onde habitam. A araponga é famosa por seu canto característico, que é uma série de notas altas e melodiosas. Esse canto é notável pela sua força e pode ser ouvido a grandes distâncias na floresta. Grande ave do paraíso. Extremamente difíceis de serem encontradas, a grande ave do paraíso vive em um dos lugares mais inacessíveis do mundo, na ilha de Nova Guiné. Essas aves exóticas são muito bonitas e possuem comportamentos peculiares. Como, por exemplo, se pendurar de cabeça para baixo para conquistar as fêmeas. Uma curiosidade é que quando foram levadas para a Europa pela primeira vez, elas estavam sem pés. Por isso Carolus Linnaeus, um botânico, as chamava de ave do paraíso sem pé. Aliás, acreditava-se elas voavam sem tocar o chão até morrerem. Está gostando do vídeo sobre as aves exóticas? Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo. Além disso, não se esqueça de ativar o sino de notificações para receber avisos sempre que publicarmos algo novo. Cacatua Inca. A cacatua inca vive no interior da Austrália, em regiões semiáridas e áridas, podendo chegar a viver até 75 anos. Essas aves exóticas possuem uma beleza diferenciada, com plumas exuberantes e cores únicas. Além disso, a cacatua se destaca por sua crista. Ela se movimenta para baixo e para cima,
Isso depende apenas do seu humor no dia. Contudo, elas são aves sociáveis e que convivem em grandes bandos. Também são brincalhonas, dóceis, comunicativas e super inteligentes. Por exemplo, nos cativeiros aprendem facilmente a abrir gaiolas. Fradinho. Este animal é o único da sua espécie que vive no Atlântico. Ou seja, é comum para ele viver no mar, descansando nas ondas. Aliás, é por esse motivo que ele também é conhecido como papagaio do mar. Por outro lado, estão sempre em terra durante a primavera e o verão. Isso ocorre para se reproduzirem. Por fim, suas asas batem 400 por minuto e conseguem alcançar até 88,5 km por hora. Diamante de Gould. Descoberto pelos franceses em 1833 no norte da Austrália, o diamante de Gould faz, oficialmente, parte das aves exóticas do mundo. Elas vivem em torno de 30 anos, possuem porte pequeno e possuem penas vermelhas, pretas ou laranjas na cabeça. Alguns possuem 7 cores no corpo. O diamante de Gould é dócil, esperto e bastante social, vivendo em bandos. Aliás, não é difícil encontrar vários ninhos do animal na mesma árvore. O ritual do acasalamento é uma dança cheia de saltos com a causa sempre apontada para a fêmea. Um verdadeiro espetáculo. Rolieiro de peito lilás. Esse animal é considerado o pássaro nacional do Quênia. Ele possui uma grande variedade de cores, fazendo com que sua plumagem seja única. Enfim, o seu nome veio por causa do voo de acasalamento. Eles fazem acrobacias, mergulhos e rolamentos para conquistar a fêmea. Além disso, são animais superterritoriais e monógamos, mas quase nunca são encontrados sozinhos. Fazão dourado. Esse pequeno pássaro é também conhecido por fazão chinês. Ele é nativo do oeste da China, entretanto pode ser encontrado também no Reino Unido e em outros locais. Enfim, o macho e a fêmea do fazão dourado são super diferentes. A fêmea tem quase toda a sua plumagem marrom. Por outro lado, o macho tem cores incríveis, corpo vermelho, amarelo e roxo, além de uma crista dourada. Pato mandarim. Várias pessoas consideram o pato mandarim o animal mais bonito da sua espécie e possui lindas cores. Contudo, só é possível encontrá-lo no Japão e na China. Enfim, eles preferem pequenas lagoas arborizadas. Ou seja, mar aberto e lagos não são seus habitats favoritos. Além disso, eles voam muito bem, capazes de atravessar obstáculos facilmente. E o melhor, podem ser criados em casa com facilidade. Serna inca. Essas aves exóticas são encontradas no Peru, perto da corrente de Humboldt, e possuem uma característica muito diferente de outras aves. Elas possuem bigodes. Enfim, esses pássaros se unem em grandes grupos para se alimentarem de peixes pequenos e anchovas. Infelizmente, em torno de 150 mil dessas aves ainda estão na natureza. Portanto, elas acabaram sendo listadas como ameaçadas de extinção. Tucanos. Aqui no Brasil, os tucanos são um exemplo de aves exóticas. Aliás, esse animal também pode ser encontrado nas Guianas e na Argentina. São muito agitados e costumam viver em bandos. Além disso, seus bicos são grandes, mas são escondidos embaixo da asa na hora de dormir. Arara-maçã. É possível encontrar arara-maçã em quase toda a América Latina. Ou seja, elas estão no Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Peru e na América Central. Podendo viver até os 75 anos, as araras são monogâmicas e vivem juntas por toda a vida. Além disso, essas aves exóticas vivem sempre em bandos, voando em pequenos grupos ou em pares. Seus bicos são largos e fortes, assim conseguem ajuda para escalar e também para pegar objetos e alimentos. Aliás, são ótimas para imitar sons humanos. Por fim,
Possuem plumas vermelhas, verdes, amarelas e azuis. Galo de serra. O galo de serra é considerado uma das aves exóticas mais incríveis da Terra. Ele pode ser encontrado no Brasil, nas Guianas, Venezuela e na Colômbia. Sua plumagem é incrivelmente colorida e intensa. Contudo, esse pássaro é solitário e vive em florestas de difícil acesso. Aliás, seus ninhos são construídos em penhascos com erosão. Enfim, para conquistar a sua fêmea, o macho faz um ritual em rochas. Também é lá que acontece o acasalamento. Por outro lado, esse ritual também atrai predadores que escutam seus sons de acasalamento. Saíra às 7 cores. Por fim temos o saíra às 7 cores. Essa ave se encontra no Paraguai, na Argentina e no Brasil e estão quase sempre em grupos ou em pares. Sua plumagem tem diversas cores, mas o seu manto superior é verde e amarelo. Aliás, essas aves exóticas são consideradas dançarinas verdes por isso. E também por dançar de forma incrível. Enfim, esses animais são monogâmicos, e constroem seus ninhos escondidos na vegetação e em troncos de árvores. Além disso, fazem uma verdadeira apresentação na hora de procurar alimentos, com acrobacias imperdíveis. Jacutinga. A jacutinga é uma ave de porte médio, com aproximadamente 70 centímetros de comprimento. Sua plumagem apresenta cores predominantemente escuras, com um padrão de manchas brancas nas asas e na parte inferior do corpo. Sua cabeça é negra, com uma crista característica no alto, formada por penas eréteis. Essa crista pode ser levantada ou abaixada conforme o estado de alerta da ave. Essas aves são especializadas em habitar florestas densas e úmidas, geralmente em altitudes elevadas. Elas são tímidas e tendem a se manter bem escondidas na vegetação. A dieta da jacutinga é predominantemente herbívora, consistindo de frutos, sementes e folhas. As jacutingas são normalmente vistas em grupos pequenos ou em pares durante a época de reprodução. Durante essa fase, os machos podem se tornar mais vocalizadores e demonstrar comportamentos de cortejo. Maria Leque do Sudeste. Essa ave é relativamente pequena, medindo cerca de 13 centímetros de comprimento. Os machos da espécie apresentam uma plumagem vibrante e colorida. A fêmea, por sua vez, tem uma coloração mais discreta, com tons de verde-oliva. A Maria Leque do Sudeste é conhecida por ser uma ave territorial. Essa espécie é principalmente frugívora, alimentando-se de uma variedade de frutos, especialmente aqueles de árvores de porte médio e alto. Além disso, ocasionalmente consome insetos. O comportamento de acasalamento da Maria Leque do Sudeste envolve exibições visuais realizadas pelo macho, onde ele abre suas penas da cauda em um leque, exibindo suas cores vibrantes. Topetinho vermelho. O topetinho vermelho possui características que o tornam verdadeiramente magnífico. Ele é relativamente pequeno, com cerca de 10 centímetros de comprimento. Sua plumagem é predominantemente verde brilhante, com um tom metálico que reflete a luz de maneira impressionante. Essa espécie é encontrada em áreas de florestas tropicais e matas de altitude, geralmente em altitudes mais elevadas, entre 800 e 1.800 metros. Eles são frequentemente avistados em clareiras, bordas de florestas e jardins. A dieta do topetinho vermelho é composta principalmente de néctar de flores. Eles possuem bicos longos e finos, adaptados para alcançar o néctar em flores tubulares. Durante a época de reprodução, os machos realizam exibições de cortejo elaboradas, voando em padrões específicos e vocalizando para atrair as fêmeas. Vamos ficando por aqui, até a próxima aventura.